Olá, nono ano. Vamos então para o nosso próximo conteúdo. Não é tão difícil, eu lembro que vocês já viram isso, que é a regência crase, né? O uso da crase. Então vamos lá. Veja como é fácil identificar a ocorrência da crase. Substitui-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Caso ocorra a combinação A mais O, a crase está confirmada. Então vejam aqui, gente, ó. Opa. Por exemplo, as informações foram solicitadas à diretoria. Eu não sei se esse A aqui tem crase. O que é que eu vou fazer? Substituir diretoria por uma palavra masculina. Se na palavra masculina ficar ao, é porque na feminina tem crase, tá? Então vejam só. As informações foram solicitadas ao diretor. Então eu tenho que pôr a crase aqui, ó, porque na masculina, quando eu faço a troca, né, ela força aparecer na frase a preposição, que é o a, e mais o artigo. Então quer dizer que esse artigo aqui, que é feminino, na palavra feminina, né, ele está escondido. Então aqui é como se tivesse dois as, porque você sabe que a crase é a preposição a mais o artigo a. A mais a igual a crase. Então, quando eu faço a troca para o masculino e aparece AO, é porque aqui teria dois As também. Então, eu tenho que pôr a crase, certo? Os catequistas foram à igreja. Eu não sei agora se esse A aqui tem crase também. O que eu vou fazer? Substituir a palavra igreja por uma masculina. Os catequistas foram ao templo. Novamente, ó, preposição e artigo. Então, quer dizer que aqui em cima também tem um A escondido. Tenho que pôr a crase, tá? As crianças foram à praça. Não sei se esse A aqui tem crase. O que eu vou fazer? Trocar praça por uma palavra masculina. As crianças foram ao lago. Estão vendo? Ó? Preposição e artigo. Então, quer dizer que na feminina tem um artigo escondido. Então, tenho que pôr a crase, certo? Porque A mais A igual a crase. Então, sempre que tiver uma palavra feminina e vocês têm dúvida se tem crase naquele A na frente dela, troca por uma masculina. Se ficar ao, é porque tem crase, tá bom, nono? Essa regrinha aqui é bem legal, tem até aquela musiquinha, né? Então vejam só. Sempre que você usar o a para indicar ida a algum lugar e usar o da para indicar volta, haverá crase, certo? Então vejam só. Se fui a e volto da, crase a. Se fui a e volto de, crase para quê? Né? Tem a musiquinha. Então vejam só. Fui à Itália, voltei da Itália. Fui a, voltei da, crase a. Certo? Por que tem que botar a crase, então, na ida, prof? Porque, ó, na volta apareceu a preposição e o artigo. Então, quer dizer que aqui também tem um artigo escondido, ó. Preposição e artigo. Então, eu tenho que colocar a crase. Fui à escola, voltei da escola também, ó. Preposição e artigo. Então, aqui tem um artigo escondido. Colocar a crase, fui à escola. Fui à Europa, voltei da Europa. Crase também. E também funciona para a palavra aquele. Vejam só. Foram àquele restaurante almoçar. Voltaram daquele restaurante. Tá? Então, estão vendo que aqui, ó, voltaram daquele? Preposição e artigo. Então, tem que colocar a crase. Foram àquele. Certo? Então, sempre que for a e voltar da, crase a. Se for a, volta de, crase para quê? Ok? Aqui eu tenho o exemplo da volta, ó, do de. Fui a Roma, voltei de Roma. Não tem crase. Fomos a Blumenau, voltamos de Blumenau. Não tem crase. Certo? Então, sempre que volta de, não tem crase na ida. Quando se tratar de uma locução prepositiva que indique costumes ou conforme a maneira haverá crase, né? Então, vejam só, locução, vocês sabem que locução é mais de uma palavra, né? Por exemplo, locução verbal, 2 ou mais verbos. Então, vejam só. A moda da casa quer dizer o quê? Que é conforme a moda ou conforme a maneira daquela casa fazer as coisas. A moda francesa, conforme a moda ou a maneira dos franceses. A moda dela, conforme a moda ou a maneira dela. E a mesma coisa com os baianos. Então, vejam aqui.
Vamos àquele restaurante comer bife à moda da casa. Primeiro caso, aquele. Tem crase, porque você volta daquele restaurante. Primeiro caso respondido. Segundo caso, comer bife à moda da casa. Também tem crase, porque é o bife conforme a moda daquela casa preparar ele. Conforme a maneira daquela casa preparar ele. Certo? Venha jantar comigo e comer macarrão à moda italiana. Também tem crase, porque é conforme a maneira dos italianos prepararem o macarrão. Conforme a moda dos italianos prepararem o macarrão, o costume, né? Vou sair desse encontro à moda francesa. Também tem crase, porque é conforme a maneira dos franceses saírem do encontro, né? É conforme o costume dos franceses de se esquivarem, certo? Então, sempre que indicar costumes ou conforme a maneira, tem crase. Vejam aqui assim em vermelho, ó. Não se usa crase nos casos bife a cavalo e frango a passarinho, pois não tem como ser a moda ou o costume do animal, né? Por exemplo, bife a cavalo é conforme a maneira do cavalo? Não tem crase. Frango a passarinho é conforme a maneira, o costume do passarinho? Não tem crase. Então, quando se tratar de animal, não tem crase, certo? Em locuções femininas que indicam modo, tempo e lugar. Então vejam só. Adverbiais que indicam tempo. Às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade. São todas femininas. Ou você diz ou vezes, ou tarde, ou noite. Não tem como, né, gente? Prepositivas que indiquem lugar. Então aqui vai ter uma sequência, ó. À frente de, que é o quê? A mais palavra feminina mais preposição. À espera de. A mais palavra feminina mais preposição. À procura de. A mais palavra feminina mais preposição. Certo? Todas elas são palavras femininas. À frente não é o frente. À espera não tem o espera. À procura não tem o procura. Né? Então, sempre que tiver nessa ordem, a palavra feminina em preposição, tem que colocar a crase. E conjuntivas que indicam modo. A proporção que é o a, né? Mais a palavra feminina e mais a conjunção. A medida que é o a, mais a palavra feminina e mais a conjunção também. Também vai crase. Então, veja um exemplo aqui, ó. O culto ecumênico será realizado à noite. Está indicando o tempo, crase. Fui à procura de artesanato na feira. Está indicando o lugar. Crase. Ó, à procura de. Aqui esqueci de sublinhar o de, tá? Mas ele é junto. Foi melhorando seu desempenho escolar à proporção que o tempo passava. Indicação de modo, né? Que ele foi melhorando o desempenho dele. Então, a palavra feminina e conjunção. Então, foi melhorando o desempenho escolar à proporção que o tempo passava. Então, sempre que tiver nessa ordem aqui, ó, de 3 palavrinhas, tem crase, ok? Ou então, quando ele indicar tempo, certo? Não é tão difícil. Em expressões que indiquem hora. Aqui não tem novidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Antes de locuções indicativas de hora, o acento grave deve ser utilizado. Acento grave é a nossa crase, tá? Minha aula de italiano começa às 15, está indicando hora, crase. A reunião está marcada para as 16, está indicando hora, crase. Certo, gente? Então, sempre que eu aqui indicar hora, eu tenho que colocar o acento grave, que é a nossa famosa crase. Era isso, então, para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando o professor no WhatsApp privado, certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.